Uau! Marcelo, muito boa noite, Marcelo. Você tinha que ser o primeiro a entrar, meu amigo. O meu convidado acenando para mim, desaparecido. Breno, cadê você, meu amor? Oi, tô aqui. Tá tomando café ainda? Tô tomando um café. Tô te E aí, dormiu ouvindo para botar bastante? aqui, ó, Tá chovendo botar minha. aí, então? Tá chovendo muito. Tô Arruma a tua esperando câmera aqui. aí para eu ver bem você. Bienarque, muito boa noite. Como é que você tá, meu amigo? Muito boa noite para vocês que estão entrando. Olha aí o nosso amigo aí, desaparecido, né? Eu não tenho suporte de câmera aqui. Tem que inventar Mas um encosta numa jeito. caneca. Eu tenho suporte, mas Olha na que verdade, assim. assim, eu coloco. Eu Isso, agora ficou perfeito. eu vou botar Tá um pouquinho perfeito. mais alto. Um pouquinho mais alto. É só Não. assim para a gente ficar mais alto mesmo, né? Mas eu preferia não ficar mais alta. 1,72 está ótimo para mim, tá bom. Não quero ficar mais alta. E aí, muito bem-vindo, meu amigo. Deixa eu tentar acenar para todo mundo. É que é impossível acenar para todo mundo, porque eu tenho certeza que hoje vai ter muitas pessoas, porque tem muita gente que é seu fã e que eu estava conversando agora há pouco. Estou tentando acenar para todo mundo. Boa noite, gente. Como você tá, Juni? E você, como que você tá, Breno? Tô bem. Tô bem molhado. Eu saí ali na chuva. Mas como que pode? Você tá dormindo e sair na chuva, amigo? Eu acordei, saí, fui fazer umas compras, voltei. Me arrumei, fiz a barba. Hum, é isso aí. Vamos começar a nossa live então, amigo, morrendo de saudade de você. É, uma breve retrospectiva da sua carreira, como a gente já tinha combinado, né? Falando sobre o começo e depois chegando no tema que é o tema da nossa live. Bora lá então? Vamos no Você não, bate-volta então? você não quer esperar até às 19 horas exatas? Eu convidei um monte de gente e falei, Uhum. olha, começa mesmo às 19, né? As pessoas têm alguma dificuldade em entender, né, o processo, que tem que abrir o Instagram, tem que clicar na bolinha, né? Eu não sei se... Vamos esperar. A Mas gente pode ir falando um sobre pouquinho. outras coisas nesse meio tempo. A gente pode ir falando sobre outras coisas, sobre essa saúde, sobre a vacina, se você tomou. Não, a vacina é depois. A vacina é depois. Se você tá bem, aí o povo entrando. Aqui tá Muito boa bom. noite. Muito boa noite. Aqui Aqui tá um também. calor insuportável, amigo, insuportável. Você sabe o que é você colocar o ar-condicionado É mínimo, máximo, nem sei como que fala. Mas se você não conseguir suportar o calor tá insuportável. Para dormir, para tudo. Impressionante, né? E aí você acaba estragando a garganta, né? No outro dia você aparece não falando. Eu não Então, tenho ar-condicionado aqui, só ventilador. Eu sou meio uhum. contra ar-condicionado, sabe? É Porque você, mesmo? Por quê, amigo? porque enquanto você está esfriando o seu ambiente, você está esquentando o ambiente do planeta, né? O ar-condicionado tem um efeito maléfico, né? Em relação ao que ele expele, né? Então, o aumento do calor global se dá também devido a milhares, milhões de ar-condicionado que a gente tem ligado por aí, né? E essa coisa que você falou, né, de você entrar num ambiente quente, ir para um frio, entrar num gelado, entrar num escaldante, isso aí não faz muito bem para a saúde, não. Eu E prefiro, você tá morando aonde, amigo? Desculpa me perguntar, porque da outra, eu não me lembro, sinceramente. Onde você tá morando agora? eu Só no mesmo moro lugar? em Campo
Campo Grande, Mato Grosso do Sul, do lado da Lagoa Itatiaia. Eu tenho o privilégio de morar num lugar super verde, com muita árvore, árvores de frutas, pássaros, araras o dia inteiro. 4 horas da manhã começa um monte de passarinho aqui me acordando. É um lugar que, como é lagoa, não tem nem calçamento. As ruas Uhum. em volta da lagoa são de terra. Então, A última vez que nós conversamos, você estava em São Paulo, né? não, Não estava estava em aqui São ainda. Desde o início da pandemia, eu estou aqui. Paulo. Eu Ah, vim fazer um tá, entendi. trabalho, eu estava em Fortaleza, vim fazer um trabalho aqui e Sei. acabei ficando e começou a pandemia e aí eu não tinha como sair daqui e fiquei. Aqui é bom. Aqui a gente anda pela rua. Mas é calor. Hã? Mas é bem calor aí, né? Muito. Eu sento aqui no meu computador, eu tenho um lencinho que eu fico me enxugando, porque você fica suando, suando, suando. Né? Sempre sem camisa, de bermuda, mas é bom esse calor, porque eu não sei numa cidade Olha, muito fria. eu sou apaixonada pelo frio, isso não é segredo para ninguém. Eu não me dou bem com o calor, na verdade, eu tenho até alergia muito, muito à noite. Eu tenho até alergia a calor, para você ter uma ideia. E depois que você acostuma, o ar-condicionado é um mal mesmo, assim, mas depois que você acostuma, você não consegue ficar sem mais. É impressionante. Deu um temporal esses tempos atrás aqui e caiu energia. Você sabe que parece que você vai sufocar, que você não consegue respirar. Eu fico de uma. Eu acho que é vício que você acaba pegando mesmo no ar-condicionado. É impressionante, né? Porque estava chovendo, estava meio friozinho, mas eu deito aqui no meu quarto, eu fico assistindo meu seriado, minhas coisas, fazendo meus trabalhos, mas com o ar ligado, né? Mesmo no inverno, para você ter uma ideia, no inverno eu deixo ele ligado, tá? Eu me cubro, mas deixo ele ligado. Mas é coisa de quem gosta de frio mesmo, não adianta, né? Então, é isso aí. Mas Faltam 2 minutos para a gente começar. não se preocupe, porque essa live ela vai ser mandada para você. Ela vai ser: Oi, Franciel, meu primo, muito bem-vindo. Ela vai ser postada como as outras e vai para as outras redes, pode ficar tranquilo. O pessoal entra e sai, é como todas as lives, mas não fique preocupado com isso. Me deu vontade de tomar café, viu, Breno? Me deu vontade de tomar café, tá? Vontade de tomar café. Você sabe que depois que minha mãe faleceu, eu comprei máquina de café e nunca mais fiz café assim. Esse café foi feito mesmo, né? Você fez. Então, nunca Café mais tomei. coado. Coado, né? Nunca mais tomei café coado na minha vida, porque já está começando. Está certo mesmo. Por quê? Porque eu acordo assim cedo, muito cedo, e fico pensando na seguinte coisa: eu vou coar café só para mim? Ah, não, né? Não vou. Então eu deixo. Então eu deixo e acabo por, né, ir na casa dos outros filar café lá, porque aqui em casa é só café de máquina, e o café de máquina é muito ruim, né? Só o café. O café com leite é até passável, mas o café da máquina não é legal. Olha, 19 horas em Brasília, vamos começar os nossos assuntos, Vamos segredos, lá, e comentários, vamos boatos. lá, e vamos lá. Meu querido amigo, eu falei para você que eu ia fazer uma pergunta, mas antes dessa pergunta, faço uma breve retrospectiva de como foi o começo de tudo, para a gente entrar no assunto que é o assunto da live. Sobre a sua vida, como foi o começo, como você descobriu. Eu entrei numa outra live agora, que é aquela live que eu falei para você, que entra muitas pessoas e que eu vou pôr lá também. E eu expliquei para eles a seguinte coisa. Sobre a questão da mímica, né, que você faz, que você sempre trabalhou com isso. Fiz um breve resumo da, da, do, proble- do, do,
da situação da novela, como foi. Então, eu queria que você falasse sobre isso rapidamente, como foi, para a gente entrar no nosso assunto. Como foi o seu começo de carreira, como você começou a mexer com coisas circenses, a fazer mímica, todo esse tipo de coisa. Olha, a mímica é uma das coisas da expressão corporal, né? O pessoal se refere muito à expressão corporal como se fosse uma coisa de dança, de movimento. Mas a expressão corporal, ela inclui a mímica, a pantomima, ação, movimento, libras, né? A expressão corporal é uma coisa mais completa, inclui inclusive dança, mas não uma dança contemporânea. A expressão corporal ela inclui a dança clássica, a dança contemporânea, o jazz, o minueto, o samba. Então, uma pessoa, para se preparar corporalmente, dizer eu faço, eu tenho expressão corporal, é uma coisa muito ampla, que não é muito compreendida, né? E eu comecei a fazer teatro criança, né? Com 6 anos eu já fazia teatro na escola. Com 19 anos eu fui para a escola de teatro, quando terminou o ginásio, me formei na Boa noite, escola de amiga. teatro como ator, e daí eu nunca mais parei, né? Eu sempre fiz teatro na minha vida, né? Não Uhum. só como ator, mas também escrevendo, dirigindo, fazendo cenários, figurinos, até porteiro de teatro eu já me meti. Então, a minha vida tem sido isso, mas eu não faço só teatro, né? Eu tenho uma formação também de cinema, fiz muito cinema, talvez eu tenha feito mais cinema do que teatro, ou igual. Fiz Essa bastante parte da sua televisão. vida, desculpa te interromper, Breno, que eu não conhecia. É porque eu fiz a live com o filho do Anselmo e a vida dele sempre foi cinema, né? E essa é uma parte da sua vida que a gente não conversou na primeira live. Eu não sabia que você tinha feito cinema. Isso é uma coisa. A gente falou tanto da novela, você não me contou essa parte. Eu nunca soube que você tinha feito cinema. Olha, eu faço cinema, o primeiro filme que eu fiz, e por acaso foi como ator protagonista, chamava-se A Face e a Máscara, em 1973. O diretor era o Vicente, eu vou lembrar, o Vicente. Até hoje eu fiz 88 filmes, alguns como ator protagonista, alguns como ator normal, né? Alguns como técnico de efeito especial, no sentido de ser dublê também, e alguns dirigindo. Eu sempre escrevi roteiros para cinema, né? Então, até Uhum. hoje, eu tenho aí 88 filmes feitos. Filmes a gente entende como linguagem cinematográfica, né? Porque os últimos filmes que eu fiz 2 filmes dirigindo agora durante a pandemia. Eles são feitos com equipamentos de vídeo, né? Então a gente mantém a linguagem cinematográfica, que é uma linguagem diferente da linguagem do vídeo, mas a gente acaba usando o mesmo equipamento dos vídeos, né? O que facilitou muito, né? A gente fazer cinema, porque era uma coisa muito cara. O tempo que eu fazia filmes de 35 milímetros, a gente gastava $500 por cada lata Obrigada. de filme, que durava 4 minutos, sendo que se perdia o início do rolo e o fim do rolo. Então, naquela época, fazer cinema era uma coisa muito cara, né? Fazer um longa-metragem era uma fortuna, porque você não faz também um take uma única vez, né? Você repete o take, repete a cena, algumas coisas dão erradas. E agora facilitou, né? O custo barateou muito a feitura de cinema. Agora, existe uma mistura atualmente entre a linguagem cinematográfica, a linguagem de vídeo, e ainda existe a linguagem teatral. Algumas pessoas fazem cinema como se estivessem fazendo teatro. A
interpretação, o ator de cinema Márcia, muito bem-vinda. completamente diferente da interpretação do ator de teatro. Não, um ator de teatro na tela não funciona. Ele tem que se adaptar ao estilo do cinema, né? É como assim, exemplificando, o teatro se faz com o corpo inteiro, pés, mãos, cabeça. A televisão se faz mais com o rosto, uma coisa mais fechada, as câmeras mais de interpretação. E o cinema, a gente faz com a alma. O cinema é uma coisa que você não precisa muito trabalhar o personagem. Você incorpora a personagem, né? Como se tivesse uma coisa kardecista, né? Um personagem que vem, um espírito que vem, incorpora no seu corpo, você faz. Quando no teatro é mais racional, na televisão hiperracional, você tem que se colocar na luz, colocar no centro do foco. Você também não tem muito tempo para ensaiar, então você fica muito mais racional. Mas todas as técnicas, todas as três coisas são muito boas. Teatro, cinema, televisão. Tá, mas você, todo mundo tem. Você tem a sua preferência, não tem? Oi, Cinema. Bruno. Cinema. Você prefere o cinema? O cinema ele permite que você tenha mais tempo Bem-vindo, Guilherme. de Muito obrigada pela pesquisa. presença. Ô, Pode Guilherme, falar, Dan. no cinema Estou você tem tentando. mais tempo de estudar o roteiro, pesquisar o roteiro, pesquisar o tema, e a feitura, o momento de fazer também é muito mais tranquilo, né? A televisão, depois você recebe o script, vai para casa, decora, amanhã de manhã, você entra na cena e tem que fazer. Isso não permite um aprofundamento artístico, né? Então você tem que ser muito safo, conhecer muito de técnicas de fotografia, né? Câmera, foco, luz. Mas essa parte não é você que cuida, né, Breno? Você é o ator. Essa parte tem pessoas específicas para cuidar, né? Isso daí já não tem como. Para a gente entrar no nosso assunto. Exatamente. Se eu te corrigir uma coisa, é assim: Oi. o ator tem que compreender aonde está o centro da luz, aonde está o ponto de foco. Ele tem que se encaminhar para ali. Ele tem que saber, por exemplo, qual é o tamanho do quadro, para que o gesto dele não saia do quadro, né, para cima, para ver. Tem que ficar tudo dentro aqui do que está acontecendo. Então, eu estudei cinema, eu fiz 6 cursos de cinema. Olha, Técnico, né? Tipo fotografia, câmera. Então, é assim, eu sei, todo ator tem que saber qual é o tipo de enquadramento que estão fazendo, qual é o ritmo do diretor naquele filme, né? Qual é a sua entendi. relação com a cenografia, né? Saber entrar numa luz. Eu fiz um filme agora, há pouco tempo, dirigindo e escrevi, que eu tinha esse problema, a luz era muito fechada. Então a atriz saía da luz, assim, ela não tinha a noção do que o ator de teatro tem, de ver o filamento. Tem um truque no teatro que é o seguinte: você olha de olhos um pouco fechados assim, para o refletor, você consegue ver o filamento. Então você sabe onde está o centro da luz. E faz parte da técnica de ator você conhecer esses truques, né? Saber o ponto de conversão do foco, né? Coisas assim, que às vezes você trabalha com 2, 3 câmeras. Então você tem que estar atento no ponto onde as 3 câmeras se encontram no foco e na luz. Certo? Sim, senhor. Eu achei que isso, quem cuidava disso era o diretor, que o ator ficava só ali esperando Não. e, né? Não, Mas, o diretor de oi, fotografia coloca a luz, mas o ator tem que saber onde é o centro da luz, né? entendi, Colocar, entendi. quando muda de câmera, ele muda de ângulo também, está interpretando para cá, para a câmera 1, vai para a câmera 3, vai para a câmera 2, né? Você tem
que interpretar para a câmera. Então, você tem que saber, não é sair filmando, sair rodando, né? Tem toda Uhum. uma relação com uma dança, né? Você tem uma companheira, que é a câmera. Então, você dança com ela. Se ela mexe para lá, você mexe para lá, para cá, se aproxima também, né? Legal. Eu não conheci esse seu lado, né? Na nossa primeira live não teve, mas vamos lá. Vamos à pergunta que não quer calar para a gente chegar ao nosso assunto, tá? Porque essa live você sabe que vai ficar aqui. Então, o que que acontece? Como surgiu o convite para a novela? Oi, muito bem-vindo. Como surgiu o convite para a novela, e o que eu dei mais ou menos uma explicada para a galera antes, como foi que aconteceu, mas eles querem ouvir de você. Daí vai aquela pergunta que eu falei para você que eu ia fazer. Como surgiu o convite para o Adonai? Porque o Adonai, no caso, seria só uma ponta mesmo, como você tinha falado na primeira live, que está aí embaixo também, né? Então, como surgiu o convite? Olha, eu fiz aí umas 30 novelas na minha vida, no Brasil e no exterior. Sempre foram convites. Minha peça, conheci o meu trabalho e falaram, olha, o cara é um bom ator, tal, vamos chamar ele. Com a Viagem, né, que é a novela que você está se referindo, foi assim, chamaram um ator, ele não quis fazer, porque era um papel Essa muito pergunta. pequeno. Depois chamaram um outro ator, também não quis fazer, porque era um papel muito pequeno, que de máscara não ia aparecer. E na sexta-feira me chamaram. Assim, porque não tinha mais ninguém, né? Como eu já tinha, eles sabiam que eu tinha alguma coisa de expressão corporal, me chamaram. E aí eu tive que ir na segunda-feira gravar um monólogo enorme, mas de máscara. Aí o som ficou horrível, né? Ficou... E aí eu dei a sugestão de transformar aquele texto em mímica. E aí colou. Uhum. E assim foi a novela toda, né? E, Daí você e ficou, né? Daí você ficou na novela. foi crescendo o personagem, né? Eu fui dando Muito. sugestões, os diretores, o André Schultz e o Inácio Coqueiro, que dirigiam lá as partes da que eu participava, também começaram a me desafiar. Falar, oh, você não consegue fazer isso, você não consegue fazer aquilo. E eu sempre achava um jeito de fazer, né? E aí, Hum. foi assim, foi um personagem conquistado, né? Eu não fui chamado, eu fui para tampar um buraco. E aí, depois do Adonai, me chamaram para fazer o Cadeirudo, que era a novela seguinte, que era um personagem também igual, assim, meio misterioso, tampado. Mas aí, Seguinte, qual é o nome da novela? não sei, não lembro. Essa novela é bíblica. O Eduardo fez uma pergunta, mas a gente já passou desse pedaço, mas o Breno é uma pessoa muito pacienciosa, ele vai responder. O Eduardo está perguntando se é muito caro fazer teatro. Olha, depende da peça, né? Eu tenho peças, monólogo, um ator só. Eu acabei de montar uma opereta, chamada Opereta Pantaneira, que eu tinha 15 pessoas em cena. Tenho, né? Essa peça ainda está rolando. Então, é muito, muito mais caro você pagar 15 pessoas, 11 eram músicos, instrumentos caríssimos, né? Instrumento de orquestra, e tem outras peças, né? Eu tenho uma peça chamada Os Corcundas, que já tiveram 4 montagens, 5 montagens, que são 2 atores só. Então é muito mais fácil. Uma peça sem cenário, figurino único, trilha sonora em gravada, um técnico só para operar luz e som. Então é muito mais barato. Agora, a opereta, por exemplo, é muito caro. Muito caro. Uhum. Né? Porque tem Agora me diz transporte. uma coisa. Ah, É, Essa é uma pergunta que até eu acho que o Eduardo tinha feito também, que o Eduardo está perguntando aqui. É, é,
Vamos dizer assim, Breno, vamos chegar na questão, na pergunta que eu tanto quero fazer, porque essa pergunta eu já fiz para alguns quando eu fazia live, agora estou voltando, você sabe disso. Por isso eu pedi você, uma pessoa muito querida, muito amiga, conversei com todo mundo, expliquei que eu fiquei um ano doente, um ano afastada. Então, eu vou voltando com as lives aos poucos, e eu pensei em te fazer essa pergunta, até porque semana passada, passada que eu fiz uma live, né, com o diretor, o Lobo, e o que que acontece? Eu não pensei em fazer essa pergunta para ele, mas eu vou fazer para você. O Adonai, ele é um sucesso que ele tem até hoje, certo? Então, Mascarado, quem te vê na rua, que te conheceu depois, na época não tinha internet. Eu fui saber que era você muito tempo depois, mas quem te vê sabe que você é o Adonai. Então, assim, isso prejudicou? Não, não digo prejudicou. Isso é bom para uma carreira a ser esse estigma, essa coisa de ser estereotipado, ou isso ajuda ou acaba no final atrapalhando? Eu te fiz essa pergunta, até citei o Lima Duarte como eterno senhorzinho Malta, né? Ou seja, você vai ser o eterno Adonais. Então você falou para mim assim, eu tenho milhares de novelas, eu fiz um monte de filmes, eu fiz teatro, mas eu sou Adonai. Não adianta, você é o Adonai. Eu olho para você, eu vejo o Adonai. Aliás, foi por isso que eu te chamei, né? Porque eu tinha assim verdadeira paixão por ele. Então a pergunta é essa. Para você que é o ator, é mais complicado ou foi bom o Adonai? Olha, o Adonai foi ótimo, foi bom, excelente. Agora, realmente, tem essa coisa que você falou aí, que a gente fica marcado por um personagem só, né? Eu fiz não só os 88 filmes, mas fiz mais de uma centena de peças de teatro, trabalhei em várias emissoras de televisão, já trabalhei em 15 países, e eu gostaria muito que as pessoas conhecessem esses outros trabalhos meus, né? É só digitar meu nome no Google, no YouTube, que aparece um monte de coisa. Mas eu acho que isso é inevitável para o ator, né? Você ter o seu personagem mais marcante, né? Eu acho Uhum, que todos os atores passam por isso, né? Incluso os atores de Hollywood, né? O uhum. cara é reconhecido por aquele papel. A gente tem o caso do Renato Aragão, por exemplo, ele ficou conhecido como o Didi, e ele nem Sim, mas o gosta de... Renato Aragão nunca fez outra coisa, Pois é, né? e ele fica zangado quando a gente chama ele de Sim. Didi. Ele gosta de ser chamado de De Renato. doutor Renato Doutor Aragão. Renato. Isso gerou algumas polêmicas, algumas coisas aí, mas veja bem, o público, que somos nós, crescemos vendo o Didi. Pois, Né? Vendo o Didi. Então, assim, se você encontra com ele na rua, você não. Ah, Renato Aragão. Não, a gente vai pensar direto no Didi. Até que o Eduardo ele vai concordar comigo. A gente estava na outra live lá agora, e, e aconteceu que entrou um rapaz com o nome de Mussunzinho. Né, em homenagem ao Mussum, provavelmente, né, ao Mussunzinho, ou o filho, não sei. Mas assim, eu não acho que seja assim uma ofensa você fazer uma coisa dessa, porque no seu caso seria diferente, porque você tem muitos e muitos trabalhos e faz várias e várias coisas, ou seja, você é um autodidata também, apesar de ter, né, estudado bastante, feito cursos, tudo. Mas o Renato, a vida inteira, ele foi comediante, a vida inteira ele foi o Didi. Ele nunca foi é, outra coisa além do Didi, entendeu? exato. Então, essa coisa assim, eu já não, né? Mas, assim, cada um tem a sua, outro bem, a sua forma, se ele não gosta, é um direito dele, né? Mas, bom, eu fiz a pergunta, né? Por incrível que você pode ficar até bravo comigo, o Adonai é minha paixão, não adianta. Eu vi a novela esses dias de novo. Mas vamos sobre o tema, então. O nosso tema cultura, né? A cultura no Brasil.
entendeu? Sobre as leis, e você vai falar o que que você tá achando de tudo isso, o que que o Brasil vai precisar daqui para frente, se você acha que vai ter. Enfim, vamos falar sobre cultura no Brasil. Eu vou te dar um Olha, exemplo, meu amigo, um exemplo sobre cantores. Eu fazia live com cantores famosíssimos que já tinham estado na onda. Você lembra das minhas lives, né? Então tinha, eu não posso falar nomes, mas se você entrar lá no YouTube, que você vai ver a sua live lá depois, você vai ver que são pessoas famosas. Mas eu vi que tem muita gente tentando arrumar um lugar ao sol e não consegue, porque não tem incentivo à cultura, porque não tem apoio, porque tem que sustentar uma família, porque tem que ajudar, porque tem que. Então, o que que você pensa sobre tudo isso? Até mesmo por você, a pergunta é, porque você poderia ser um milionário. Falar assim, não, eu banco minhas produções, mas nem todos têm o mesmo, a mesma, né, condição de fazer isso. bom, primeiro nós precisamos entender o seguinte, que a arte não tem fronteiras, né? William Shakespeare, ele não é inglês, ele é um artista do mundo. O Charles Chaplin, igualmente, o Rolling Stones, o John Lennon. Então, assim, o artista ele tem que sair da questão geográfica, ele tem que romper fronteiras, né? Então, a arte não pode ser a arte que eu faço no Brasil, tem que ser uma arte que sirva para o mundo inteiro, né? Da mesma forma, Sim. você não pode fazer limites estaduais, né? A arte do Mato Grosso do Sul, a arte do Rio de Janeiro, nem tampouco das cidades, nem tampouco do seu bairro, da sua rua, né? Quando você faz uma obra de arte, ela tem que ser para o mundo inteiro. Agora, o que os artistas, voltando, o que os artistas precisam, necessitam no Brasil, é a mesma coisa que os artistas precisam no resto dos países do mundo. É tudo o que os artistas precisaram na história da humanidade, né? Nós, artistas, se a gente for estudar a história da arte na humanidade, a gente vai ver que a gente sempre foi dependente de recursos, da aristocracia, de ajudas governamentais, subsídios, editais, leis de apoio à cultura. A gente tem que se libertar disso e buscar um respeito, né, humano, o entendimento da sociedade é o que a gente mais precisa. A gente não só precisa de apoios, mas a gente precisa de uma compreensão de quão importante é a arte dentro da história da humanidade. Quantas mudanças que os artistas são capazes de fazer dentro da sociedade, pela melhoria do ser humano. Imagine, por exemplo, a música Imagine, do John Lennon, né? Que não é em inglês, o John Lennon é internacional, né? Inclusive o Imagine ficou mais conhecido quando ele estava nos Estados Unidos, eu acho, não sei, não tenho certeza. Então, a gente tem que romper as fronteiras, não ter a coisa, eu sou um artista do Mato Grosso do Sul, né? Não sou, as coisas que eu faço são para o mundo inteiro. Eu dirijo uma companhia lá na Argentina, Arabiscos. Você dirige? Eu tenho uma peça que eu escrevi, aí fiz a tradução para o espanhol, eu já fui lá, a gente já se conheceu, eles assistiram a montagem brasileira da peça, a peça chama-se Gárgolas, e no Brasil chama-se Os Corcundas. Então, eu faço tudo pela internet. Eles estão organizando uma viagem para eu voltar lá agora, para a gente finalizar a montagem, mas eles já se apresentam, né? Então, Oi. diga. Não, eu ia perguntar, porque como que as pessoas podem ter acesso a tudo isso?
Porque como você mesmo falou agora, tudo depende da internet. Você mesmo comanda tudo isso, você tem alguém que faz para você, porque assim, hoje não existe outro meio para mais nada do que a internet. Então, como você administra isso, Breno? Olha, eu Você administro já administra? bem e para mim tá bom, porque eu consigo trabalhar em casa a qualquer hora do dia ou da noite ou da madrugada, e assim eu faço. Eu escrevo meus textos de madrugada, gravo aqui mensagens que a pessoa vai ouvir de manhã, faço meus desenhos aqui de cenário, figurino, vou planejando. E isso é bom, porque antigamente eu tinha que sair, ir até o local de ensaio, gastava dinheiro de locomoção. Agora, com o surgimento da pandemia, do isolamento, criou-se um novo tipo de trabalho. É o teatro home office, né? Então, eu posso Uhum. fazer com uma live, como a gente está fazendo aqui agora, com a atriz, né? E eu vou explicando, vou dizendo. Um desses filmes que eu fiz aí chama-se A Quarentona, que fala das mulheres de 40 anos, que foi feito no Rio de Janeiro todo. E eu estava aqui. Então eu ligava a câmera aqui, dava as instruções, fiz o texto, mandava o texto, verificava figurino, verificava maquiagem, verificava luz. É como se a gente tivesse, como funciona na TV Globo, né? Uhum. No estúdio estão os atores e os técnicos. E o diretor quase não aparece lá. Ele fica lá em cima, no andar de cima, numa ilha de edição, onde ele tem várias câmeras. Ele vai falando pelo microfone. Atenção, vamos aí, não sei o que, não sei o que. Então, é uma forma adaptada, né, das condições de vida que a gente tem, que a arte teve que se adaptar também. É o home office. Entendi. Então, mas a pergunta que eu te fiz, como as pessoas têm acesso a esses filmes que você fez? Porque, assim, na verdade, assim, muita coisa você chega a encontrar no YouTube, encontra, né? Mas muita coisa não tem. É por isso que eu falo para você agora. As pessoas, o Instagram, ele é complicado, porque as pessoas fazem... É que está entrando gente aqui, eu tô acenando. O que que acontece? Eles deixam assim, sim, vai ficar gravado, depois eu vou lá ver. Depois eu vou lá e pego no YouTube. Depois eu vou lá e... Isso é uma coisa, que é a mesma coisa quando surgiu, quando não tinha filmes em streaming, agora hoje tem. Até ia perguntar para você sobre a questão do Netflix, se você não pensa em trabalhar, em fazer como os outros atores estão fazendo. Porque a televisão em si, ela está acabando. Hoje em dia, só mais streaming mesmo, não tem tudo internet, como você acabou de falar. Então, a divulgação e a forma para as pessoas pegarem esse material que você tem. Por exemplo, eu tenho uma paixão por uma novela antiga, muito antiga, que não se acha em lugar nenhum. Então eu falo assim, como que nós vamos ter acesso a esse material, essa coisa que a gente assistiu, gostou, ficou apaixonado e queria até ter para gente, ter. Por exemplo, assim, eu queria um DVD daquela novela para eu assistir. É claro, a Globoplay tá aí, tem algumas novelas antigas, mas a gente, na nossa idade, minha, digamos assim, né? Tem novelas mais antigas que eu gostaria de estar assistindo. Por exemplo, eu tenho uma paixão especial por Sétimo Sentido, né? É sétimo ou sexto, não lembro. Com a Regina Duarte, eu tenho uma paixão por aquela novela. E não se acha, nem para comprar, em lugar nenhum. Então, como que se tem acesso ao seu trabalho, no caso? Olha, no, você pode. O YouTube tem dezenas de trabalhos meus, só digitar meu nome. O Google também digita meu nome, aparece um monte de coisa. Eu não tenho aqui no meu acervo muitas coisas. Aliás, quase nada, porque com essa coisa de viajar muito, eu fui deixando as coisas para trás, né? Hum. Então, perdi muito DVD, eu tinha uma mala enorme,
cheia de vídeos, VHS, que mofaram todos, aí depois eu recuperei, aí depois perdi de novo. Então, assim, eu não tenho um acervo próprio meu, tenho algumas poucas coisas. Mas é isso. Se eu botar meu nome na internet aí, aparece. Ou conversar comigo em inbox, que algumas coisas, alguns filmes, principalmente, você tem que botar o 10 nome do minutos. filme, não meu nome, porque eu não sou um ator protagonista no filme. Sou um ator coadjuvante. Então, vai aparecer lá o nome dos atores principais, né? E aí é Tá. difícil Então, são encontrar. esses fragmentos, né, infelizmente, que foram. É como a Pinacoteca, né, que pegou fogo lá, né, foi perdido, na verdade, coisas que não tem. É inestimável o valor. Então, é isso que eu pergunto para você. Então, a gente tem que se ater a esses fragmentos. Você já pensou em fazer refilmagem dessas coisas agora? Não, porque existe justamente o YouTube e o Google e outros. Então, essas coisas estão arquivadas, né? Uhum. Refilmar seria fazer um remake. Eu acho que você está O dizendo remake. fazer uma Mas o que coletânea. acontece? Você falou para mim que começou em 70. Não a internet apareceu depois dos anos 80. Então, como você falou que perdeu muita coisa não tem. Ô, Cristina, muito bem-vinda. Cristina é uma fã sua. É, muita coisa foi perdida. Então, como você diria? Então, você é contra o remake, então? Olha, eu não sei, não diria que eu sou contra, não, mas eu acho que o remake é uma perda de oportunidade de fazer uma coisa nova, né? É como eu critico muito aqui os artistas locais, que eles querem fazer um remake de números, de cenas que eles viram feitas por profissionais no Rio, São Paulo, Londres, Paris, né? E Uhum, eles não sabem que eles têm a oportunidade de fazer uma coisa criativa tão boa quanto os artistas do Rio, São Paulo, Paris e Nova York. uhum, Então, assim, a pessoa quer alcançar um status de artista, de diretor, de atriz, né? Então, ele procura fazer igual fazem lá no Rio de Janeiro. Uma frase que eu escuto muito aqui é assim: mas não é assim que se faz. Por quê? Porque eu estou propondo uma coisa nova, criativa, inusitada, jamais vista. Então, os atores, muitos dos atores, dos artistas, dos músicos, bailarinos, pretensos cineastas, eles querem fazer igual ao que já fizeram, né? Eu, como uhum. tenho essa vivência aí de ir para vários países, vários festivais, eu vi coisas muito acima da média, né? Coisas esplêndidas, enormes, Uhum. novas, criativas, né? E aí eu vejo o meu nível de comparação é muito diferente das outras pessoas, né? Porque eu vi Uhum. festival em Cuba, vi festival na Alemanha, festival na Inglaterra, festival no País de Gales. E cada lugar desse aí tem uma tendência, um estilo, uma proposta, né? E como a maioria foi na Europa as pessoas são mais desafiadoras, são mais buscando mais o inusitado, né? Que é o que eu procuro fazer aqui. Fazer uma coisa que está apenas no imaginário, sem nenhuma referência no trabalho de um outro artista, né? Então, Mais audaciosas, né, digamos assim, para criar coisas novas. é justamente criação e não a busca do status de artista, né? Você fazer... Tem uma história que é assim, tinha um cara na cidade que cantava igual o Roberto Carlos. E aí ele passava na frente do bar, o pessoal dizia, olha, o cara canta igual o Roberto Carlos. Aí depois ele entrava numa festa, dizia, ó, quem entrou? O cara que canta igual o Roberto Carlos.
Aí ele ia fazer um show, falou, nossa, ele canta igual o Roberto Carlos. Aí um dia ele morreu. Falou, aquele cara que cantava igual o Roberto Carlos morreu. Ou seja, ele nunca foi ninguém. Ele foi uma imitação do Roberto Carlos. Eu vejo aqui, principalmente em Campo Grande, isso, das pessoas serem o Roberto Carlos do circo, do teatro. Né? Então, a pessoa repete um número que um francês fez lá na França, ele copia o número, copia a cena e faz aqui. Isso não é o sentido da arte. O sentido da arte é inovador, né? E não repetitivo. Aí eu percebo que essa pessoa que fez essa imitação está apenas em busca do status artista, de ser reconhecido como um Roberto Carlos. Entendi. Voltando ao assunto, essa pergunta é minha, tá? Essa pergunta é pessoal, minha, tá bom? Na questão do Adonai, eu fiquei com uma pequena curiosidade. Os malabarismos, tudo, você não usou dublê, era você que fazia. Sim, os dublês iam todos os dias, ficavam me olhando de cara feia, porque tinha cena de atropelamento, andar na corda bamba, escalar casas, né? Agora, era eu que propunha. Eu que tinha tido uma conversa antes com os diretores, falar, vamos fazer uma cena assim. Ele falou, eu quero que você venha aqui por essa rua. Eu falava, então eu vou vir de monociclo. E os dublês, não, acho que eles nem tinham essa preparação de andar de monociclo, andar no arame, porque tinham coisas de circo, coisas de dublê, coisas de ator e coisas de expressão corporal. Né? Então, um dublê lá da TV Globo, ele não tem o know-how de fazer todas as coisas que o personagem pedia, né? Até porque são coisas diferentes, né? O dublê é mais para perigo. E você fazia uma coisa, você tinha uma profissão, você mexia com coisas circense, você sabia fazer aquelas coisas e não eram perigosas. É a mesma coisa que a gente estava falando sobre a Libra, né? Que você usou. Agora que o pessoal está pensando a chegada, o Breno. Então, é isso que eu tô falando. Então, essas coisas você faz. A questão do circo que você passou para a novela na época. Então, foi isso que te fez. Agora, eu preciso comentar uma coisa. Esses dias eu li no site que o Adonai, ele chegou até a roubar muitas cenas de protagonista na novela, de tão famoso que ele ficou na época. Você era muito assediado na época do Adonai? Do Mascarado? Não, ninguém sabia que era eu. Todo mundo Era sabia uma... que era você, Breno. No Eu acho final que da você novela, no final não da saía. novela, eu fui a alguns programas de televisão, dei entrevistas na Xuxa, mas durante a novela, durante as gravações, não foi nenhuma coisa determinada por alguém, pelo diretor nem nada. Mas todo mundo percebia, inclusive eu, que aquele personagem tinha que ser mantido em segredo. Quanto mais as pessoas ficassem, quem é? Será que é um? Será que é dois? Será que são vários atores? Quanto mais essa fofoca, esses comentários rolavam, era melhor para o personagem e para a novela, né? Tem Um uma pessoa mistério. aqui que mandou dizer que você mas eu não posso falar a palavra, tá? É o que... Você começa com F. Você mas não posso falar a palavra. Não saiu do ar. Você né? É, É teu tá fã, bom, pronto, entendi. teu fã. Mas ele mandou dizer que você é isso, tá? Palavras Obrigado. de jovem. Beauty Secret, muito oficial, muito bem-vindo. Então é isso aí. Voltaremos à cultura, então. Então, o que você acha que o Brasil está precisando no momento? Então, o que você, como ator, você está separando as coisas, você está fazendo tudo ao mesmo tempo? Porque eu sei que você tem uma paixão especial por tudo que vem do circo, tudo que é circense, tudo que é desafiador. Eu sei que você tem essa paixão. Aí tá minha Você está cachorra. separado.
Oi, Deixa peraí, aí, que minha cachorra deu um não briga com ataque ela. aqui. É. Então, você tá fazendo tudo ao mesmo tempo ou você tá, como que você tá? Peraí que eu acho que eu perdi um pouco do seu texto aí, por causa dos gritos da cadela aqui. Chegou alguém no portão aqui, ela fica louca. É, como é que é a sua pergunta? Desculpa. A minha pergunta é, até eu me perdi na minha pergunta agora. Você tem uma preferência pelas coisas circenses? Você está fazendo tudo isso ao mesmo tempo, ou você está fazendo uma coisa de cada vez, ou alguma coisa você deixou de fazer? Por exemplo, novela você não está fazendo mais. Até porque as novelas estão acabando, né? Não as novelas em si, mas as emissoras. Então, assim, aquilo que estávamos falando agora há pouco sobre o streaming, né? Então, o que que você está deixando de fazer para fazer o que você gosta? O que que você está focando mais no momento? Olha, como eu estou longe do Rio de Janeiro, que é o grande centro das novelas, eu não estou fazendo novela, mas eu viajo, né? Há uns anos atrás, aí, bem antes da pandemia, eu fui fazer novela em Portugal. Eu já trabalhei em programas de televisão na África, né? Em Cuba. Então, assim, eu não tenho. Eu vou trabalhando de acordo com as oportunidades que vão surgindo. Aqui, em Campo Grande, é uma capital grande, tem um nível bom de cultura, de apoios, né, editais, tem várias companhias de teatro aqui, atores, atrizes, músicos. Então, eu vou me adaptando à circunstância do local, né? Então, aqui, eu escrevo peças, Obrigada. filmes, Oi. e convido pessoas. Né? Eu vou numa companhia de teatro, falo, olha, eu tenho essa peça aqui, eu gostaria de montar, vamos ler, não sei o quê. Aí a gente entra no edital e acaba montando. Então, assim, eu estou gostando dessa fase de escrever e dirigir, né? Justamente porque a questão do ator aqui não tem assim, tantas oportunidades, né? Uhum. Então, eu estou preferindo dirigir e escrever. Às vezes eu atuo, mas bem menos. Né? Em companhias que me chamam para fazer parte. E tem um trabalho, como eu sou radialista, Também? radialista. Radialista é um sindicato, uma profissão, onde eu tenho registro de apresentador, animador e Bem-vindo, meu locutor. amigo. Então, eu tenho trabalhar também como apresentador. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o Sarau Cidadania e Cultura, que é um evento que acontece aos domingos, um evento de várias horas. Aí apresenta banda, atores, peças, poesia. E eu trabalhei como apresentador disso. A gente teve aqui um festival, o Festival América do Sul, onde eu também fui o apresentador. Então, apresentava as peças de teatro, animava a plateia antes do início. Então, é uma coisa de ator. Na verdade, essas coisas todas que você falou aí, de circense, eu falei de locutor, animador, diretor, autor, tudo isso é uma profissão só. Chama-se ator. Ator não é no sentido de fazer novela. Ator é no sentido de atuante. Né? Então, eu vou me Atuar. metendo Não nas coisas. representar, atuar. Não é aquele emprego de ator, né? Que as pessoas ficam esperando a Globo te telefonar para te chamar para fazer ponta na novela, né? Eu nunca aceitei essa situação. Eu sempre vou provocando o destino, provocando as pessoas no sentido de vamos trabalhar, né? Vamos pensar. E eu não fico de bobeira, né? Que eu estou aqui assim, hoje não tem nada para fazer, aí eu começo a trabalhar num texto, inventar um roteiro novo, uma peça nova. Aí acordo de madrugada, tenho insônia, vou lá rever aquele texto. Então é uma vida boa.
Até assim, porque, meu amigo, depois de um certo tempo cansa também, né? A gente, Fernanda, bem-vinda, Fernanda Cavalcante. Chega uma hora que você cansa, que você tem que dar aquela respirada, aquela parada. E eu acredito que o fato da gente ter ficado tão ocioso durante a pandemia tenha prejudicado muita gente também nessa parte, né? Você se acostumou, a gente se acostumou a ficar ali, não fazia mais as atividades que fazia antes. Então chega uma hora que eu não sei você, eu estou falando por mim. Chega uma hora que eu falei, nossa, cansei, não aguento mais. Tava bom do jeito que tava. Então, assim, você é assim ou você continua sendo essa pessoa dinâmica, sendo essa pessoa atuante, que está o tempo todo procurando coisas para fazer? eu procuro coisas para fazer, né? Eu já tinha essa habilidade, esse método de não esperar emprego de ator, né? De Uhum, escrever as peças, propor, ensaiar, criar números, criar cenas. Num primeiro momento aí da pandemia, eu fiquei meio perdido, porque eu não sabia como é que eu ia ensaiar com aquele monte de gente e depois ia apresentar aonde, para que público, já que não havia público, os teatros estavam fechados. Então, eu comecei a me adaptar. No primeiro momento foi muito difícil, mas depois eu vi que era muito legal acordar 2 horas da manhã, fazer um café, lavar o rosto, escovar o dente e trabalhar, né? Então mudou a metodologia. E também é o seguinte, durante a pandemia, os 2 últimos filmes que eu falei que fiz, na verdade, um deles, o primeiro não, um que chamava Circa, que fala das mulheres artistas, ele era para ser uma peça de teatro. A gente ganhou um edital e um dinheiro para montar uma peça de teatro. Mas não tinha teatro, não tinha público, né? Então eu pedi uma autorização à Secretaria de Cultura para transformar em filme. E eles toparam. uhum. Então eu Então, resolvi fazer assim. Agora há eu muitos faço atores. vídeo Desculpa, de é que está teatro. tendo um deleft aqui, deleft que fala, né? Deleft? Eu não sei essas linguagens de vocês aí. Delay, delay. Delay, delay. Isso. Delay de Então, chocolate. isso. O que que acontece? Muitos atores, principalmente comediantes, continuavam fazendo show no teatro, mas para passar na internet. Você não quis, optar por esse caminho. Não, eu fiz esse caminho. Eu Você escrevi fez? uma peça chamada Gran Finale, que fala Uhum, sobre a alienação parental do idoso. Começamos a montar como teatro. 2 atores, que é um casal que moravam juntos, casados, têm filhos. E uhum. eu ensaiei tudo aqui na Lagoa Itatiaia. Então era ao ar livre, um gramado. Eles já moravam juntos, não tinha a questão da contaminação, né? O Eu, Breno está falando que você deve ser uma pessoa muito inteligente por tudo que você faz. O Breno é um amigo muito Marcelo, querido. obrigado. Obrigado, Marcelo. Ele Eu é não uma sou pessoa muito, inteligente, não. muito inteligente, sim. Ele é. Modesto, às vezes um pouco excêntrico, mas ele é muito inteligente. Cada vez que eu converso com ele, eu gostaria de ficar conversando horas. E de vez em quando eu cutuco ele, né? De vez em quando eu dou umas cutucadas em você, né? Para ver se você fala alguma coisa, né? Bom, finalizando, esse grande finale, ele foi todo gravado também. É uma peça de teatro que a gente chama de videoteatro, né? Porque Uhum, não foi possível apresentar para público. E uhum. essa coisa de fazer na internet talk show, stand-up, isso aí é outro ramo. O entretenimento, eu não trabalho com entretenimento, eu trabalho com arte. E existe uma mistura aí, uns limites muito sutis entre arte e entretenimento, né? Uhum. E E eu como que você separa essas duas coisas? A arte não é um entretenimento? não, a arte tem um componente de entretenimento, mas a arte tem uma coisa muito maior, que é a melhoria do ser humano, da humanidade.
a tal da mensagem, né? A arte tem que fazer pensar. Se você senta Uhum. ali e só ouve uma musiquinha, que você não está nem prestando atenção na letra, tá tomando um show, comendo batata frita, é uma coisa. Agora, quando você se senta para ouvir a Elis Regina, o Milton Nascimento, Chico Buarque, cantarem, presta atenção naquelas letras, aquilo te modifica por dentro, né? Então, a musiquinha de bar, vamos assim, desculpa, eu sou trabalho em bar, tenho muitos amigos que trabalham em bar, ela fica mais no nível do entretenimento, né? Entendi. E, Tá. Hum. e a música, ela também tem que ser aquele conceito da pessoa sair transformada, né? Quem nunca passou pela experiência de sair de um filme chocado. A pessoa vai para casa assim, ah, quase que morrendo de tanta pancada que levou na consciência, né? De tanta mensagem, tanto aprendizado com aquele específico filme, certo? E o teatro também tem isso, a música também tem isso. Você ouve uma música que te transforma, te faz chorar, te faz sentir emoções, né? Isso é arte. Você está aberto a propostas, meu amigo? Du tá falando que adora Elis Regina. Você está aberto a propostas? Olha, todo dia alguém me faz uma proposta. Hoje mesmo me chamaram para fazer um edital no Rio de Janeiro, de cinema. Aí eu passei o dia pensando o que eu poderia fazer, como eu poderia fazer. As pessoas me convidam para fazer coisas, né? Agora, tem sempre... O problema é o seguinte, eu sou um autor, diretor, ator, mas não sou produtor, né? Então, se alguém me pede, vamos fazer um trabalho, eu escrevo, dirijo, faço descrição de cenário, figurino, tudo. Mas o projeto em si, a produção executiva, administrativa, eu não faço, não gosto de fazer e nem sei se eu sei fazer. Quer fazer aquelas planilhas de orçamento, dos itens, o documento, a certidão negativa, né, justificativa, objetivo, decupagem técnica, plano de luz. Eu até ajudo nessas coisas, né? Claro que Meu o amor. diretor tem que opinar sobre o plano de luz, sobre o orçamento, mas é só uma opinião. Então, eu sempre preciso da figura mais importante do que eu, que chama-se o produtor. É quem vai viabilizar aquelas ideias, aquele sonho, aquele delírio, utopia. Então, eu tenho Certo. carência de bons produtores comigo. Uhum. Até porque um bom filme, se não, ele pode ser o melhor filme que for. Se ele não tiver um bom produtor, o filme não é um bom filme, né? É a Não velha história. acontece. Não Não acontece. acontece. Tá certo. E você tem que pensar no caso o que você, né, que no momento está sendo melhor para você. Sobre a questão do incentivo à cultura, voltamos ao assunto para poder terminarmos a nossa live. Me diga, você tem alguma opinião que você acha que deva ser feito? Vou repetir a pergunta: que deva ser feito, que você espera que o novo governo faça, que volte ou que se crie coisas novas? O que você espera em relação a isso? Bem, hoje nós tivemos uma grande boa notícia, que foi assinado pelo novo presidente o novo Ministério da Cultura. Nós ficamos 4 anos sem Ministério da Cultura. Isso foi muito ruim para a classe artística. E hoje Muito. foi assinado. Eu li lá o Diário Oficial, são 8 páginas, não é só uma coisa assim, vamos fazer sim, não, a coisa é organizada, já tem todos os cronogramas, nomes, regras, objetivos, e foi assinado hoje, né? Então, isso é uma coisa que já estava preparada, né? Eu imaginava assim, que o novo governo, daqui a uns 3 meses, 6 meses, fosse recuperar o Ministério da Cultura. Coisa que eu Uhum. falo durante anos, que eu venho falando que a gente precisa ter o Ministério da Cultura, que a classe artística vacilou quando foi fechado o Ministério da Cultura anos atrás. A gente tinha que ter ido para as ruas, dizer, não, o Ministério da Cultura é preciso. Mas aí não foi.
As A pessoas não gente, foram. a gente não foi às ruas, mas foi à internet. Teve Foi. muito, você sabe, não pode falar a palavrinha que tinha o hashtag na frente, mas o povo lutou, o povo lutou. Da questão, a gente falando de política no geral, teve muita, eu acredito, sem crítica, não tenho nada contra, como eu falei para você, eu sou a política, não tenho. Mas o que que acontece? A preocupação maior ali, bem-vinda, Graça. A preocupação maior ali era é, a troca de ministros da cultura, não era a cultura em si, não era investir na cultura, não é fazer, era mais um duelo entre egos, né? Nessa parte pelo menos, né? Que eu não, que eu achei que faltou, né? Essa é a minha opinião. Aconteceu assim, a gente tinha o Ministério da Cultura. Aí o Ministério foi fechado. Virou Secretaria da Cultura, onde entraram pessoas que não tinham competência, não tinham know-how, não tinham a aclamação pública, não tinham nem mesmo currículo, né? Porque um artista, ele não pode ser um artista de uma coisa só, principalmente os atores, né? Tem que ser de teatro, televisão, cinema, circo, cabaré, rua, né? E aí botaram pessoas com uma experiência artística muito limitada, né? Você tem que ter um cargo desse uma pessoa que entenda de teatro, de cinema, de ópera, de artes plásticas, de música, né? De uma série de artes, né? Tem que ter um conhecimento de todas as artes. E a gente tinha pessoas que ficaram só na secretaria como artistas de televisão. Isso elas não poderiam, né? Então ficou uma coisa de prima dona, só para ter uma secretaria de cultura que não agia, que não tinha força, não tinha poder. Essa briga de egos que você falou aí, ela, na verdade, eu não sei muito bem o que você se refere, porque o Ministério da Cultura foi fechado por uma questão de que a cultura, a arte, perdeu importância dentro da política brasileira. A gente ficou como um setor secundário, né? E agora vamos tentar voltar para que as pessoas vejam, né? Eu não conheço a nova ministra da Cultura, vim a ler sobre ela agora, depois que surgiu o nome dela, e vamos ver o que ela vai fazer, né? Agora, eu acho que a classe artística está muito sedenta, muito carente de fazer arte, de trabalhar, de mostrar, de fazer filmes. E isso Mas agora você que eu... acha que isso é culpa da. Desculpe te interromper, você acha que isso é culpa da classe artística ou é da tecnologia que está entrando? Ou são, como eu falei no início da live, novos tempos, emissoras que estão acabando, esse tipo de coisa. Muita coisa, como eu falei para você, que chocou muita gente. Se você parar para pensar. Era um segmento natural das coisas. Ah, mandou fulano embora, fulano está desde o começo, mas a própria empresa já não está se segurando mais. Então, a gente não fala nome, mas você sabe do que eu estou falando. Então, assim, a própria empresa já não está se segurando mais. Então, assim, cumpriu o seu papel. Eu acredito que se uma empresa, para não afundar e para ficar com aquele ator, precisar romper um contrato e precisar fazer contrato, só contrato por trabalho, eu não acredito que seja eu, Andréia, que seja uma coisa assim, nossa, um pecado. Eu acho que é um patrimônio seu, aliás, é um patrimônio de todo mundo. É uma forma de não afundar a arte. Você concorda comigo ou não? Olha, acontece o seguinte, as pessoas estão se adaptando às novas tecnologias, novos formatos, né? Inclusive as grandes emissoras de TV, né? Então, é assim, todo mundo, inclusive as grandes emissoras de TV, estão buscando novos caminhos, né?
se fazer, continuar atuante, né? Isso é muito bom, chama-se evolução, né? Porque quando você Pois tinha é. aquela época em que a pessoa sentava às 8 horas da noite para ver a novela e tinha que acompanhar ali, hoje em dia não. Hoje em dia você compra a novela, assiste ela toda, vários capítulos um atrás do outro. Não, mas é isso que eu estou falando para você. Antigamente, as emissoras, sobre emissora, a gente está falando sobre isso, tudo bem, Darlan? As pessoas faziam um contrato para 10 anos para um ator. Isso é impossível, gente. Hoje, na situação que está o Brasil, na situação que está. Quando eu disse para você briga de egos, de cultura, o que eu quero dizer para você é a seguinte coisa: a cultura não morreu. Você pode ter deixado de existir algumas coisas, mas aí os atores estavam aí, a arte estava aí. Ela não foi divulgada porque eu acredito que ficou aquele troca-troca de ministério. Eu acredito que ninguém pensou na cultura. Essa é a minha opinião. Mas isso não tem nada a ver com o governo. Estou falando na questão das pessoas que lidavam com isso. Não foi pensado na cultura. Olha, não houve troca, houve o fechamento do ministério, colocaram um secretário que não fez nada, não atuou, e foi isso. Não houve troca, houve fechamento mesmo, né? É como se você fechasse o Ministério da Saúde, né? Você Certo. desempregava, desestabilizava todo o sistema SUS, né? Então, é isso que aconteceu na cultura. Ela foi simplesmente fechada. Obrigada. Fechou o Ministério. E o que eu digo que a culpa dos artistas foi não terem se movimentado naquele momento contra o fechamento do Ministério. As pessoas parecem aceitaram, ainda que alguns tenham ido para a internet reclamar, fazer vídeos, depoimentos, mas tinha que ser uma luta muito mais forte, muito mais ampla. Né? Mas aí, quando estava aquele início de governo e tal, foi para o beleléu. Ficamos sem Ministério da Cultura 4 anos. Mas agora eu acredito que vai tudo se renovar. Não só pelo Ministério, ou pela ministra, pelo presidente, mas principalmente pela sede, carência que os artistas estão em desenvolver seus trabalhos. Né? Então, acho Com que todo certeza. mundo vai arriscar agora, porque teve um momento de desalento, né? Que as pessoas falam, esse negócio de fazer teatro não está dando, não sei o quê. Eu tenho amigos, artistas, que viraram um motoboy, foram entregar pizza. Sim. Né? Porque Sim. ele não tinha emprego, não tinha dinheiro como ator, então foi tentar outro bico. Eu consegui tirar um amigo que veio do Peru, ele chegou aqui meio desencontrado, ele veio atrás de uma promessa de um pastor de Santa Catarina, e o pastor não existia, era caô, era conversa fiada. E ele veio parar aqui em Campo Grande. E a gente Entendi. aqui se reuniu, ajudou ele, conseguiu um lugar para ele trabalhar, tocar, compramos um violão para ele, né? Então, Uhum. ele estava desiludido com a vida, ele estava trabalhando numa obra de servente de obra. E aí chegou aqui em casa um dia com o dedo amassado, tinha caído uma pedra, não sei o quê, o dedo principal dele, o dedo que ele mais usava para tocar. Aí eu quase não, eu proibi ele, eu falei, você não vai mais nessa obra, vamos arranjar um violão, conseguimos um celular para ele, que ele também não tinha, e Uhum. conheceu um monte de músicos, de maestros, foi ver shows, e acabou voltando para a vida artística. Né? Agora, ele era um desses que estavam no desalento, né? Por conta da falta de trabalho, de emprego, de Uhum. coisas para fazer. Deixa eu colocar E eu, rápido uma pergunta aqui no meio. O Marcelo está perguntando que time de futebol você torce.
Ô, Tem tudo. Marcelo, o Goto fez uma pergunta meio besta, porque eu adoro vôlei de praia feminino. Eu não gosto de futebol. Eu acho que aquele negócio, aqueles 11 homens suados, pulando, dando uma Breno, culhonada no pescoço dos outros, se abraçando. Eu acho um jogo meio boboca, futebol. Mas eu, por acaso, agora na Copa, como eu estava sozinho em casa, né, estava esperando o mercado melhorar, as eleições e tal, eu assisti alguns jogos aqui. Foi a primeira vez na minha vida que eu assisti a seleção brasileira. Mas eu tinha que acordar e perguntar para o meu filho, que mora no Rio, quem é que ia jogar naquele dia. Porque eu sou completamente desinformado de futebol. É um esporte que eu não ligo muito. Apesar de eu gostar muito de esporte, ter feito esporte a vida toda. Mas é isso. Meu pai era Flamengo. Então eu dizia que eu era Flamengo. Meu filho é Flamengo, o avô dele era jogador do Flamengo, a minha, a minha ex-mulher tinha título do Flamengo, então ela arranjou uma carteirinha do time Regatas do Flamengo, mas eu nunca fui no Flamengo com a carteirinha. Eu tinha a carteirinha guardada para mim. E meu pai me é, levou para ir ver o jogo do Flamengo com a seleção chilena. Eu era criança ainda. Aí entramos no Maracanã, fogos, gritos, apitos, e eu dormi. Foi a única vez que eu fui no Maracanã e assisti o jogo. Meu pai vibrava, dormindo. para você ter uma ideia, a única vez que eu fui no Maracanã foi para ver, eu lembro como se fosse hoje, eu tinha 6 anos de idade, para ver um show dos Trapalhões. Chegaram de helicóptero e meu pai me levou e eu fiquei lá e eu quase cheguei perto de Didi, hein? Quase, do Renato, né? Quase cheguei perto do Renato. Mas foi a única vez que eu pisei realmente. Eu não tenho essa. Também, eu costumo dizer que eu sou corintiana porque meu pai era corintiano, roxo. Então, assim, em consideração, em amor, carinho, eu falo que eu sou corintiana, mas eu nunca vi um jogo do Corinthians, nem vejo, entendeu? É claro, na Copa eu tinha duas preferências, Brasil e Itália. Então, o Brasil perdeu, eu já fui lá pro lado da Itália. A Itália perdeu, aí já não torci para mais ninguém. Mas falar que a gente acompanha, assim, não, né? Eu não acompanho também, não. Mas, meu amigo, Ah, é, você quer falar mais alguma coisa? Você quer me falar sobre os seus próximos trabalhos? Você quer dizer para a galera que está entrando, saindo, que vai ver depois a live? Você quer dizer que se você tem planos para o futuro? O que você pretende fazer? O que você quer deixar aqui para a galera entender? bem, planos eu tenho muitos. A gente está agora no momento em que a gente vai entrar na lei Paulo Gustavo, né, que vai ter subsídios aí para a gente montar coisas. Vamos ter a lei Aldir Blanc 2, também vai possibilitar muita coisa. E abriu aqui no estado o FIC, que é um edital para montagens estaduais, né? Então, como é que eu faço? Eu olho o edital, vejo qual é o perfil do edital, o que eles pedem, o que eles gostariam de, e Uhum. saio propondo, né? Pego o texto, o script, o roteiro, levo para uma companhia ou para um ator, um produtor, e vamos fazer. Mas essas, a Paulo Gustavo e a Aldir Blanc ainda não abriram. Então a gente está assim, ó, é melhor a gente entrar com esse projeto, com essa ideia, mas a gente já está se articulando, né? Então a gente tem reuniões, aí fala, ó, vamos fazer esse texto aqui, aí eu pego o texto, dou uma melhorada, a gente já começa a pensar em quem vai ser o elenco, quem vai fazer a direção de arte, quem vai fazer luz, né? E é isso que eu estou fazendo agora. Estou me preparando para esses Uhum. editais que vão começar agora. Nesse momento,
eu tenho que fazer um encontro com o elenco do Grande Finale, aquele que eu falei que fala da alienação parental do idoso, porque eles foram fazer uma escola lá em Goiânia, então a peça ficou parada. Então a gente vai retomar esses dias aqui agora. Outra coisa é o Opereta Pantaneira, né, que é uma ópera, opereta, né, que está pronto, está montado, mas como é muito difícil vender, é muito caro, né, muita gente, né, são 15 no palco, como eu disse, mais os técnicos. Então, a gente está aí, a gente entrou no edital aqui, a gente está selecionado, vamos ver se a gente remonta, né, se a gente continua as apresentações. Tem um convite para um filme, tem um convite para fazer entrar no edital de cinema lá no Rio de Janeiro, como eu disse. E eu estou num momento assim, esse último mês de dezembro, eu resolvi ficar meio de férias, sabe? Porque Descansar um pouco, né, também. porque ia ter uma troca de governo, né? Aí tem uma troca de tudo, né? E a troca de governo não é só federal, é estadual também, mudou o governador aqui. Sou amigo, né, do governo que foi até o dia 31, né, dos funcionários da fundação. Eu vou lá tomar cafezinho, a gente fica de papo, toma até cerveja depois do expediente. Eu ajudo eles me ajudam. Então, sempre Mas me é o que chamando. o que eu sempre falo, a gente tem que separar as coisas e as pessoas, separar, né? Não pode, né, juntar tudo numa coisa só e criticar uma coisa só. Tem que separar as coisas, né? Tem pessoas que foram maravilhosas, pessoas que, né, que tentaram fazer alguma coisa. Agora, eu tenho uma pergunta para te fazer, para finalizar. É, a questão da vacina. Você é contra ou você é a favor? Olha, acontece o seguinte, eu sou filho de médico, de enfermeira, fui criado em hospitais, fazia plantão com meu pai, andava de ambulância, passeando, e Uhum. eu tenho um conhecimento da medicina vivenciada, né? Fora isso, eu fiz filmes sobre tuberculose, sobre AIDS, né? Sobre coisas dentro do tema medicina. E para isso eu tinha que estudar, pesquisar, né? Estudar sobre tuberculose, sobre AIDS, para fazer esses filmes. Um dos filmes que eu fiz chama-se Sonhos Tropicais, que fala sobre a vacina do tempo do Oswaldo Cruz, a revolta da vacina. Então eu tive que pesquisar também o que aconteceu nessa época, para poder fazer um filme. E eu vejo que tudo que aconteceu lá na época do Oswaldo Cruz, da revolta da vacina, aconteceu agora com a vacina da Covid, né? Eu não tomo remédios, eu gosto da alimentação, eu gosto da prevenção, me prevenir. Agora, a vacina é necessária, porque a vacina não é só de Covid, né? É de sarampo, é de Uhum. tuberculose, vacina da, da, Da gripe? da gripe. Eu tomei da gripe agora há pouco tempo, nem precisava, porque eu não fico gripado. Minha vida inteira eu não tive gripe assim, forte, dessas que derrubam as pessoas. Então, é o Uhum. seguinte, mal não faz, né? Uma vacina, o máximo que ela pode fazer é te dar uma inflamação no braço aqui, assim, uma dolorido, vermelhão, né? Uhum. Agora, eu acho que, assim, remédios, né? Vamos considerar que a vacina é também um remédio preventivo. Obrigada, Cris. Eu pensei que você já tinha saído. Ui, que bom que você está aqui ainda. O Breno, se a gente for conversar com ele, a gente conversa com ele. A primeira live, eu acho que foi 1h30, a nossa primeira live, né, Breno? A gente falou. Hoje também. Já estamos Já, aqui porque 1h15. é.
porque o Breno tem muito conteúdo e realmente eu tô revendo a novela, sou muito fã dele, sempre fui. Eu acho ele uma pessoa muito inteligente, um ator completo, né? Isso eu acho Hum, importante. Tem pessoas que se fixam em apenas uma coisa. Mas eu não critico, porque eu, por exemplo, não sei fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas tem pessoa que é assim, entendeu? Que você cria, você faz, você dirige, você. Então eu tenho essa admiração por você há muito, muito tempo, né, meu amigo? Então é um carinho mesmo que eu tenho. Então eu adoro ver a novela, eu estou repetindo pela quinta vez a viagem, mas vale a pena. E a Cristina Ming tá dando parabéns para você, né, dizendo que você tem muito conteúdo e realmente isso é verdade. Isso aí não tem como se negar, porque às vezes você traz um convidado aqui, você fica perdido, você não sabe nem o que perguntar, porque não tem tanta coisa assim para perguntar. Agora, se eu for conversar com você, seu danado, eu fico conversando até o outro dia, né? Porque é muita informação. Essa história do cinema eu não sabia, né? Fiquei sabendo hoje, não foi nem na primeira live. Mas eu estou muito contente em saber tudo isso, em saber que você está nativa, em saber que você está com saúde, que você está trabalhando. Isso é uma coisa muito importante. Eu acho que, né, o mais importante, graças a Deus, você nunca pegou uma gripe. Eu parabenizo você, porque a saúde na vida de uma pessoa é a coisa mais importante do mundo. Então, eu fico feliz, tá? E para mim, isso não mudou muito daquela época. Eu já disse isso para você, né? Só os cabelos da gente que fica branco, mas a mulher pinta, né? Você não pinta porque não quer. Mas para mim, você tem a mesma carinha do Adonai e da viagem. Para mim, não mudou nada. Mas é porque eu sou fã mesmo, não adianta. E, gente, eu não tô puxando saco, não, viu? Porque ele sabe o quanto que eu sou fã dele mesmo. Sempre fui. Então, é isso aí, meu querido amigo. As perguntas eram essas. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade, porque você sabe que aqui você sempre vai ter um espaço aberto para você vir, para você falar, para você. Aliás, não só pelas lives, Breno, mas você pode mandar trabalho para eu divulgar para você. Você sempre soube disso, você sempre manda alguma coisa para mim e eu divulgo. Não tem problema nenhum nas minhas outras 4 redes sociais, eu estou sempre divulgando, eu divulguei também seu trabalho nas outras redes. Então você sabe que aqui a casa é sua. Entendeu? Uma casa Obrigado. pequena, uma casa simples, mas a casa é sua. Então, sempre será bem-vindo aqui com a gente. Tá bom? Obrigado, tá bom, sim. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado ao pessoal que ficou assistindo aí a nossa live. A Cris ficou, que coisa boa. E continuamos aí na luta, né? De fazendo as coisas, a batalha, né? Sobre a questão da arte, né? A arte útil, o não entretenimento, ou não Uhum. um só entretenimento, mas uma arte objetiva, Marcelo contundente. também, obrigada, Marcelo. Você também, do começo ao fim. Valeu, Cristina. Porque as pessoas, elas fazem assim nas lives, elas entram, saem, entram, saem, entram, saem. Esses dois ficaram aqui e eu ouviram a live do começo ao fim, eu achei isso maravilhoso. Parabéns Obrigado. e obrigada pelo carinho de vocês, pelo comparecimento de vocês, porque conversar com esse homem é conversar com uma pessoa que entende do assunto, né? Uma pessoa que tem uma carga assim enorme de cultura. A gente está falando sobre cultura de cultura. Então, é isso aí, Breno. Parabéns pelos seus trabalhos. Eu quero procurar, então, ver mais. Tamo junto, Marcelo falando. Conhecer mais Coraçõezinhos da Cris. Conhecer mais o seu trabalho de cinema, que esse eu não conheci, não sabia, que nossa primeira live foi só a Donai. Só a Donai, né? Mas agora eu quero conhecer mais sobre seus outros trabalhos. E vamos ter uma esperança que. Né, nesse primeiro dia já tivemos várias notícias boas. Então, acredito que as coisas vão melhorar para o lado da cultura. Essa foi a conclusão que você chegou, né? É, eu Sim. queria dizer o seguinte: as pessoas podem me procurar pelo Facebook, Uhum.
E aí eu passo a minha filmografia, que aí vocês ficam conhecendo quais são os filmes que eu participei, e de repente a grande maioria desses filmes estão aí no YouTube. Às vezes meu nome não aparece nos créditos principais, mas eu sempre estou lá nos filmes com um dos defeitos que eu tenho. Como eu sou formado em teatro, as minhas caracterizações são sempre muito pesadas, no sentido de mudar muito o cabelo, criar barba, bigode, as expressões, né? Então é muito difícil me reconhecer. Tem um filme do Júlio Legal. Bressani, que chama-se Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde eu faço Uau! 6 personagens, 6 ou Uau! 5, Você no fez mesmo esse. filme. E Você aí, fez? sim, que é uma das técnicas de Júlio Bressani, de usar o mesmo ator em mais de um papel. Mas tem que ter essa transformação, né, de caracterização, maquiagem, cabelo e tal. E aí eu mostro o filme para pessoas e as pessoas dizem, mas eu não te vi no filme, mas eu tô lá. O tempo Em vários- todo, aliás, quase. O tempo todo, né? Mas porque muitas pessoas não conhecem o seu trabalho, até porque. Mas quem viu o seu trabalho sabe que você é assim. Não parece, tem essa carinha, né? Né? Mas quando começa a trabalhar, você brilha, né? É que nem aquela pessoa tímida que quando entra em cena, muda a personalidade. Onde a Cristina está perguntando onde encontra seu filme. Então, Cristina, é o que ele falou no começo da live, que os filmes dele, infelizmente, alguns foram perdidos ao passar do tempo. Mas muita coisa pode ser encontrada no YouTube, que é o que eu falei. Como eu não sabia da parte do cinema, eu sabia da televisão, do teatro, da parte circense dele, porque ele faz muita coisa. Você não canta, não, Breno? Porque só falta você cantar, né? Canto, eu gravei até para som livre. Eu já cantei em Eu programas desisto. de televisão, em peças de Eu teatro. desisto. Eu desisto, porque você faz tudo, né? Então, e eu não sabia do cinema. Então, ele contou agora essa parte do cinema. Então, eu vou procurar também os filmes dele no YouTube, porque com certeza eu vou querer conhecer esses trabalhos também. A Cristina também está falando para procurar. Porque é uma coisa importante, gente. É muita coisa que você faz e há muito tempo. Então, isso aí, olha, esse é um legado que tá aí. Então dá para a gente encontrar. E tem coisas que você pode também estar recuperando, né? Acho que você consegue recuperar, né, Breno? Olha, eu consigo recuperar a partir do YouTube. Ô, Cristina, se você botar aí no YouTube Memórias Póstumas de Brás Cubas, do diretor Júlio Bressani, você vai ver o filme. Um filme muito interessante, um grande elenco, só tem ator poderoso e é isso. É isso aí, meu amigo. Parabéns. Eu tô mais ainda encantada por fazer essa live com você. Agradeço a sua presença, agradeço porque você sabe que eu estou recomeçando a minha vida após alguns problemas de saúde meu, alguns problemas que eu tive na minha vida, mas você foi meu amigo e está aqui comigo para poder me ajudar. Isso daí não tem preço. Quem conhece uma pessoa tão maravilhosa, e você é uma pessoa simples, você é uma pessoa contagiante, alegre. Você é uma pessoa que é de fácil convívio, é gostoso conversar com você. Se a gente for conversar com você, continue entrando. Se eu for conversar com você, a gente conversa mesmo a noite inteira. Então, eu vou deixar você descansar um pouco, né? Tá chovendo, tá gostoso para dormir, né? E vai dormir. E vê se um ano. A Cristina está desejando um ano novo glorioso. O Breno, peraí, Andréia e Breno, um lindo ano novo, sucesso sempre. Estão todos desejando muito sucesso para você. Eu estou desejando também, porque se tem uma pessoa que merece é você. Deus te abençoe. E sempre quando eu termino uma live eu falo, quando for fazer uma coisa, coloque Deus à frente de tudo.
fala, Deus entra na minha frente, que não tem como dar errado. Sempre termino minhas lives assim, em qualquer rede social. Então, se a gente colocar Deus na frente, nada pode dar errado. Então, Caio, infelizmente, é um amigo meu, nós estamos encerrando a live, porque o Breno já deve estar cansado também. Eu também não posso ficar muito tempo na mesma posição, mas essa live vai ficar aqui, depois eu vou descer ela para o YouTube, depois eu vou descer ela para a página, depois eu vou descer ela para o Star, e vocês vão poder ver a hora que vocês quiserem. As duas lives, né? Quem quiser ver a primeira live do Breno, é só ir lá no meu YouTube que vocês vão encontrar a live dele contando a história do Adonai, da viagem e os detalhes de como foi tudo. Hoje falamos sobre de tudo um pouco, mas na primeira live foi só o Adonai mesmo, né? Então, quem quiser ter acesso, é só lá no meu YouTube e que vocês vão encontrar. Tá ok, gente? Quero deixar, o Breno, um grande abraço a você. Muito sucesso na tua vida, Obrigado. meu amigo, que você merece. Deus te abençoe muito e, além do mais, esse coração enorme que você tem. Gente, agradeço vocês pela participação. Como essa live vai ficar gravada, eu agradeço a todos que vieram, que não foram poucos. Muitos não podiam ficar por um motivo ou outro, mas participaram e interagiram com a live, fizeram perguntas. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Breno, eu espero que você volte muitas e muitas e muitas vezes. Deus abençoe você, meu amigo. E vou lá Obrigado. procurar teu trabalho, viu? Hoje mesmo quero ver Bom, se eu vejo alguma coisa. Tá eu bom? vou te mandar depois no privado os filmes que eu fiz, uma lista, e você pode passar para quem você quiser também. Tranquilo, tá? Pode postar links, essa coisa, com fotos. Algumas pessoas me pedem, alguns atores, cantores me pedem. Você permite que eu faça isso, que eu Sim, poste os links? É uma pode, pode. divulgação. Eu tenho um Pode? Ah, tá. blog, pode passar o link do blog, tudo, né? Tá bom? Beleza. Eu vou fazer tudo isso, então. Meu amigo, muito obrigada. Deus abençoe. Uma boa noite para você. Deus abençoe você Obrigado. estar aqui comigo, viu? Muita Obrigado pelo saúde e convite. paz para Muito você e obrigado. que 2023 tenha muito sucesso para você. Fica com Deus. E um beijo a todos vocês. Tchau. Obrigado, pessoal. Beijinhos. Tchau. Tchau, Breno. Eu estou me removendo daqui da live, mas não estou fechando. Espera aí.